pessoal, aqui está falando o Alex, do canal Sucesso Cristão. Criei esse canal aqui por vários motivos. Então, só que não vem o caso explicar agora, ao decorrer dos vídeos, vocês vão entender o motivo pelo qual esse nome está aí, que pode ser até que incomode alguns o nome, sugestivo do jeito que é. Mas é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo busca, mas todo mundo admite. Então, vamos ao assunto. E também queria pedir desculpa, porque eu nunca gravei vídeo. E é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo. Do início, não estou acostumado, acredito que vou acostumar. E de início, acredito que eu vou errar muito, mas também vou acertar depois. Eu tenho certeza disso que eu vou conseguir ficar, pelo menos, saber apresentar bem a ideia. Então vamos lá, a primeira aula que nós vamos ter agora. Vamos lá. Cristão. Para a gente poder entender como chegar e como atingir o sucesso do cristão, a gente tem que entender primeiro o que é cristão, o que é ser cristão. E para entender o que é ser cristão, a gente tem que entender a nossa história. Porque você não é cristão, eu não sou cristão. Então a gente tem que entender como tudo isso começou para a gente poder chegar a uma conclusão pautada na palavra, lógica e com resultado. Então eu queria a atenção de vocês, eu vou aqui fazer uma introdução do início, mas é só uma pincelada, eu espero que vocês estejam entendendo a proposta do que é. Bom, teve uma história que tudo aconteceu, teve um começo. E no começo, como é que era esse começo? Bom, no começo, como vocês sabem, a Terra ela era sem forma e vazia. Deus criou tudo. O que ele fez depois de ter criado tudo? Ele colocou lá no Jardim do Éden Adão. Ele colocou Adão no Jardim do Éden. Quando ele colocou Adão no Jardim do Éden, ele colocou leis para Adão. Perdoa, leis não. Ele colocou uma única lei para Adão. A lei do respeito. A lei do entender que tem um superior a ele, que guia, coordena ele. Sendo que essa lei, ela é, até hoje, nos nossos dias de hoje, ela não é entendida. E por ela não ser entendida, ocorrem muitos problemas em nossas vidas. Que é o assunto que a gente vai falar no final. Sendo que o que acontece? Por a gente não entender, não ter esse entendimento, as pessoas fazem muita conjectura do começo, mas o que levou Adão à queda? Não foi a desobediência? Então, é isso que eu estou falando. A desobediência a Deus leva à queda do homem, leva aos maus resultados do homem. Bom, criando Adão, o que aconteceu? Adão pecou, e aí o que Deus fez? Rapidamente, deu a solução ao problema. Como? Ele sacrificou um animal e deixou Adão, porque Adão se sentiu nu, se sentiu envergonhado diante de Deus. Só que, quando Deus matou o animal e cobriu Adão, ali Deus apontou já para a gente aqui hoje. O que cobre a gente, nossos pecados aqui hoje, que é Jesus, que todo mundo sabe. Então, partindo desse princípio, lá de Adão, já Deus já está apontando para Jesus. Então, a gente já começa a entender que o princípio da história já aponta para Jesus. Lá em Apocalipse também está escrito que antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, o cordeiro já havia sido sacrificado. Opa! Se Deus falar isso, a gente consegue entender que Deus pensa da seguinte forma: ele projeta as coisas. E quando se projeta uma coisa, não tem erro. Porque até dá a ideia, né, de que Satanás frustrou os planos de Deus. Ele não frustrou, não. Tudo está dentro do plano de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada. Então o que acontece? Teve a queda de Adão. Surgiu Abraão logo em seguida, que vocês conhecem a história também dele, e partiu dele, vindo da descendência dele, como a promessa de Deus, veio a tribo de Israel. Desses 12, que era da tribo de Israel, um foi para o Egito, que é José, foi levantado no Egito como governador. Aí tem fome em toda a terra, José pega os irmãos, os pais, a família dele, enfim, leva para o Egito. Essa família começa a crescer lá. Faraó morre, que era amigo de José, assim, tinha um grau de chegamento a José a ele. E surge outro faraó, que começa a entender que o povo ali está muito grande, e aquilo ali era uma ameaça. E começa a oprimir o povo. Aí o que Deus faz? Deus pega e levanta Moisés, coloca Moisés dentro do Egito, dentro na casa de Faraó, ele aprende os costumes de Faraó. Depois Deus pega Moisés, coloca Moisés no deserto, para Moisés entender que Deus está no controle de tudo, prepara Moisés,
coloca Moisés dentro do Egito novamente, Moisés liberta o povo do Egito e começa a trajetória pelo deserto, como vocês sabem. Nessa trajetória do deserto, Deus começa a falar, Deus se achega ao povo, mas o povo cada vez mais se afasta de Deus, o povo se rebela contra Deus, e ali Deus começa a desenrolar toda a história que a gente tem conhecimento, isso aqui é só uma pincelada para a gente entender. Isso vem a Arca da Aliança, aí Deus começa ali a mostrar a dependência do homem, de como o homem, sem Deus, ele só erra. Ele só erra. Ele só erra. Aí Deus, nesse perímetro, né, nessa articulação que Deus está ali ensinando ao homem, e o homem ainda não percebe, mas tudo aquilo ali apontando. Eles teriam que ter um superior, teriam que ter um rei, teria que ter um salvador, teria que ter alguém que ligasse eles a Deus, porque não tinha como. O homem por si só não tem como. E o que aconteceu? Deus deu ele o que ele queria. Ele queria um rei? Toma aí um rei. Deus levantou Saul, depois de Saul, Davi, depois de Davi, Salomão. Mais uma prova que eu estou falando, que o homem, o mais sábio que seja, Salomão é uma prova disso. Deus deu sabedoria, deu conhecimento a Salomão, e que Salomão fez. Todo mundo conhece a história de Salomão. Que até idolatrou outros deuses, ele idolatrou com toda a sabedoria. Então não adianta um homem ter toda a sabedoria se ele não tem aquele que dá a sabedoria, se ele não se dirige, se ele não se rende àquele que dá a sabedoria. Bom, daí tudo aponta, começa apontando tudo, desde Adão apontando para Jesus. O que acontece? João Batista no deserto, pregando, batendo no arrependimento, pregando ali, mostrando que Jesus vivia e tal, porque Jesus aparece. Quando Jesus aparece, acontece uma coisa tremenda. Tremenda. O que acontece nesse momento que Jesus aparece? O povo de Israel, o qual ele era a promessa, o qual lá no Antigo Testamento tinha tem todos os índices e tinham para eles, no caso que negaram, que aquele ali era o Jesus. Várias e várias promessas, vários e vários requisitos que só Jesus poderia preencher. E o que acontece? Eles não conseguem enxergar isso. Olha só, eles não conseguem enxergar isso. Prova disso é Paulo, que tinha um conhecimento tremendo. Ele enxergava isso também. O que eles fazem com Jesus? Eles negam a Jesus. Quando eles negam a Jesus, acontece uma coisa maravilhosa. Vocês devem estar assustados. Poxa, negaram a Jesus, mataram Jesus, está contando uma coisa maravilhosa. Sim, é maravilhoso. É maravilhoso porque isso é o propósito de Deus. E que o propósito de Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Ele se entregou, Jesus não foi morto, ele se entregou à morte, por mim e por você. Isso é maravilhoso. Só que o povo dele, do qual ele veio, negou a ele, o povo de Israel. E o que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com esse povo? Esse povo, sem perceber, eles rasgam o convite que foi dado a eles. As palavras de Jesus que não deixa cair por terra, que eu estou falando aqui, eles rasgam o convite, tanto que Jesus falou o quê? Ele traz uma parábola tremenda e fala que vai ter uma festa e que chama os convidados não querem ir para a festa, ele manda os criados sai chamando todo mundo, só tem uma condição, que é estar com as vestes nupciais. Vocês sabem o que é isso já hoje, né? Que é o sangue de Jesus na nossa vida. E aí o que acontece nisso? Acontece algo que poucos conseguem perceber. O que acontece? Deus pega essa brecha e ele revela a igreja. Vocês podem pegar o Velho Testamento de ponta a ponta, que vocês não vão ver a palavra igreja, nada apontando para a igreja, porque igreja aqui é algo isolado, algo que estava no coração de Deus, algo que só ia ser revelado no momento certo. E o momento certo foi na negação. Quando eles negaram a Jesus, Deus vai e coloca o programa de igreja. Deus abre um parênteses. Por que um parênteses? Porque se vocês estudarem o Velho Testamento, vocês vão entender ali que tem as profecias que apontam que quando o rei fosse entronizado, contaria 7 anos certinho para chegar ao fim. O fim da destruição total, que é o reino de Satanás e por aí vai. Quando eles negaram Jesus, esse relógio profético parou. Deus abriu um parênteses e colocou a igreja, que é algo tremendo e maravilhoso. Agora, aí que vem o entendimento. Lembra de Paulo? Paulo, por não entender o que Paulo fazia, até Deus trazer Paulo para si e
ter um encontro, trazer Paulo a ter um encontro com ele. Olha o que Paulo fazia, conhecendo ele, conhecendo. Então não pense você que você já sabe de tudo, ou eu, longe disso, que ninguém sabe não. Tem que ter humildade, você tem que ter decência, entender que tem um superior acima de você. Um superior de totalidade, sabedoria de tudo. Quem é esse superior? É Jesus. É Jesus. Não tem intermediário entre você e Jesus. Não tem, não existe. É você e Jesus. Quando ele falou assim, vou para o Pai vos envio um ajudador, quem é esse ajudador? Porque ele falou assim, ó, se eu não for, não tem como vir o ajudador. Quem é? O próprio Espírito que estava nele, Jesus. Então Jesus, na figura do Espírito Santo, ele está aí para te ajudar. É ele que te guia pela verdade. Então o que acontece? Tendo esse entendimento, você vai conseguir compreender a distinção que há entre a igreja e o povo de Israel. O povo de Israel espera um rei que para eles ainda não veio para eles ainda. Por que não veio? Prova de que não veio é que eles estão lá em Israel, lá naquele muro das lamentações, batendo na cabeça aproximadamente uns 1.900 a 2.000 anos. Por que bater na cabeça? Porque no Antigo Testamento tinha tempo, né? Até no Novo Testamento o tempo ainda estava dividido ali, né? Que ele só foi destruído 70 depois de Cristo, mas eles tinham tempo para adorar e sacrificar. Por quê? Porque quando a pessoa pecava, né, tinha que sacrificar, isso vocês sabem também. Então o que acontece? Por eles não terem tempo para sacrificar, eles estão carregando essa culpa, esse pecado, esse tempo todo. Quando na verdade a solução está aí, ó, na frente deles, eles não querem enxergar. E está arriscado de ser enganado, né, pelo anticristo, porque é o que eles estão esperando. Não estão esperando desse jeito. Então, eles vão ter o que estão esperando. Jesus vai vir, realmente Jesus vai vir, claro que vai vir, para reinar sobre eles. Mas sendo que Satanás também vai vir tentar, né? Então o que acontece? Mas esse não é o assunto. Então o que acontece? A gente tem que entender o que é bênção para Israel e o que é bênção para a igreja. Porque são povos distintos. Se vocês observar o Novo Testamento, você vai entender isso melhor. Que Deus às vezes mandava os discípulos pregar, ó, agora vocês evitam gentil e samaritano. Por quê? Porque tinha uma meta. Então o que acontece? A gente tem que entender o que é reino de Deus, igreja que a gente faz parte, e o que é Jesus como rei de Israel. Tem uma distinção, tem uma diferença. Podem perguntar ao seu pastor, ao seu líder. Se você é um pastor, se você é um líder, você tem consciência disso. E se você não tem consciência disso, e posso achar que eu estou falando besteira aqui, observe bem a Bíblia, pesquise. Eu não estou falando besteira. Você sabe que eu não estou falando besteira. Então o que acontece? Diante disso, a gente tem que entender uma coisa. Para começo de conversa, entender uma coisa. Então, quais são as bênçãos da igreja? Porque, olha só, qual foi a promessa que foi te feita quando você aceitou a Jesus Cristo? Que você ia aceitar, ele ia limpar os seus pecados, quando você morresse, você ia morar onde? Isso aí, né? Lá em cima, né? Não é aqui na terra, não é? Então você vê que tem alguma coisa diferente, não tem? Do povo de Israel. Então, devido a esse raciocínio, começa a pensar sobre isso. No próximo vídeo vai para outro assunto, que é o princípio para o sucesso, porque tudo que está sendo falado está relacionado ao sucesso. Porque sucesso é uma obediência às coisas certas. Se você obedece um sistema, se você compra um aparelho doméstico um pouco complicado de mexer, e ele vem com o manual e você ignora o manual dele, então você só dá aquela olhadinha, com certeza você não tem problema. Você vai ter que voltar no manual e ler. Era bem melhor você estudar o manual todinho, quase ninguém faz, nem eu faço. No caso, o manual da TV ou da doméstica. E você saber mexer nele. Eu sei que o que eu estou falando aqui, você deve ter ouvido milhares de vezes, como você deve ter ouvido também assim, leia a Bíblia, é verdade, tem que ler. Agora, como você lê? Com que parâmetro você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia para quê? Você lê a Bíblia. Se pergunta para você mesmo, para quê? Olha dentro de você agora e fala assim, eu amo Jesus. Mas olha lá para dentro. Mas só que eu vou te falar uma coisa, você vai olhar para dentro, você vai estar limitado, sabe por quê? A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso, né? Mas ele fala que ele esquadrinha, né? A alma e a medula, ele esquadrinha lá no profundo da pessoa. Então, Deus, ele vê você além do que você vê. Você só está vendo
até um pontozinho, até o ponto que você vê ele fala que ainda é noivo ainda. Então preste atenção nisso que eu estou falando. Então vamos ficar atento a isso, tá? Já vamos orar sobre isso. E se a aula vai ser interessante para você, se você acha que essa aula vai ser de ajuda para alguma coisa para você, preste bastante atenção na próxima aula, porque os outros assuntos vai ser, como está aqui, um pouco, princípios para o sucesso, o que você vai aprender, caminhando para o sucesso, se renovando, mas como? E eu não vou falar nada do que eu vou falar, vai ser nada novo, nada extraordinário. Vai ser só de repente coisas que vocês não observaram. Como eu, muitas das vezes, não observei. Posso falar, nunca observei. E viver uma vida de cristão frustrada, derrotada, totalmente derrotada. E salvo, porque sucesso cristão não tem nada a ver com salvação. Está interligado, porque era para estar, né? Porque o que acontece? As pessoas confessam a Cristo, realmente era para ter o conhecimento, porque segundo a palavra a gente tem a mente de Cristo. Bom, eu espero vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês me perdoem pelo meu modo de falar, que eu estou um pouco nervoso, é o primeiro vídeo que eu gravo. Eu espero que vocês deixem um comentário aqui embaixo, se vocês acharem que eu estou falando alguma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, ou algo, enfim, que incomode vocês, mas deixe com carinho, com amor, tá? E com base bíblica. Não deixa assim com o pensamento solto, não, sabe? Usa um textinho bíblico, um texto com texto. Fala assim, não, eu discordo por isso. Porque aí eu vou estar aprendendo também, né? Então, às vezes, a gente tem que entender, justamente, às vezes não, a gente tem que entender que a nossa luta não é contra o sangue, né? Nem contra a carne. Então, se você vier, de repente, até fazer um comentário com agressão, você está indo contra a carne, né? Então, venha com amor, tá? Eu te espero no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Eu espero que os próximos vídeos venham ser de valor na sua vida, agregando valor na sua vida, tá? Fiquem na paz, saúde e uma vida espiritual sadia, sabe? Com qualidade. Nós temos que ter uma vida espiritual com